Eva no Exílio, A Restauração da Feminilidade, de Rebecca Merkley, editora Trinitas, capítulo 4. Primeira onda feminista. Do outro lado do oceano, em 1820, apenas 2 anos após a publicação de Frankenstein, de Mary Shelley, e apenas 23 anos após a morte de sua mãe, Mary Wollstonecraft, Susan B. Anthony nasceu. Se Wollstonecraft foi um tremor solitário e precoce, Anthony foi uma das que ajudou a iniciar o terremoto para valer. A primeira onda do feminismo é tipicamente vista como estendendo-se do século XIX até o início do século XX. E visto ter sido um enorme movimento, obviamente houve muitas mulheres influentes envolvidas. Anthony, no entanto, foi uma das mais conhecidas defensoras do movimento e agora é considerada uma heroína por quase todos. Então vale a pena dar uma olhada naquilo pelo qual lutou. Susan B. Anthony nasceu em Massachusetts, em uma família Quaker, embora no final de sua vida fosse completamente agnóstica. Quando chegou ao final da adolescência, já estava envolvida no movimento abolicionista, mas boa parte de sua vida foi dedicada às causas gêmeas do sufrágio feminino, direito ao voto, e do movimento de temperança, criminalização do álcool. Embora não estivesse presente na famosa Convenção de Seneca Falls em 1848, a primeira convenção histórica sobre os direitos das mulheres. Tornou-se logo em seguida uma boa amiga de uma das organizadoras, Elizabeth Cady Stanton, e as duas se tornaram quase inseparáveis. Anthony vivia a maior parte do tempo na casa dos Stantons, mas como Stanton era casada e tinha 7 filhos, e Anthony permaneceu solteira, era ela que tinha liberdade de viajar, palestrar e fazer muito do trabalho braçal envolvido na mobilização do movimento feminista. Stanton era a intelectual nos bastidores que escrevia grande parte dos textos. Anthony era a organizadora, palestrante e o rosto público. A própria Stanton disse sobre Anthony, abre aspas, forjei os raios, ela os disparou, fecha aspas. Sua parceria era incrivelmente influente e as duas estavam amplamente envolvidas na aprovação de 3 emendas à Constituição. Em meio à Guerra de Secessão, as duas mulheres fundaram a Liga Nacional Leal das Mulheres, a primeira organização política de mulheres em escala nacional. Fundaram a Liga para fazer campanha por uma emenda que proibia a escravidão e conseguiram coletar quase 400 mil assinaturas para sua petição. Imediatamente após o fim da guerra, a emenda foi aprovada. A próxima grande campanha para as duas mulheres foi a luta pelo sufrágio feminino e a batalha para decretar a proibição do álcool. Para as feministas da primeira onda, essas duas questões eram inseparáveis. A União de Temperança de Mulheres Cristãs, que foi amplamente responsável pela 18ª emenda, proibição. Também foi grande apoiadora do movimento de sufrágio e, ao mesmo tempo, todas as sufragistas estavam profundamente envolvidas no movimento de temperança. Na verdade, Anthony e Stanton haviam formado a Sociedade de Temperança Estadual das Mulheres e feito campanha para proibir a venda de álcool no estado de Nova York, uma década antes do início da Guerra de Secessão. Anos atrás, em uma feirinha, encontrei um antigo livreto de canções de temperança, obviamente destinado a ser usado em reuniões da temperança. Comprei, claro, porque como alguém poderia deixar passar algo tão incrível assim? A melodia de todas as canções carrega uma forte sensação de marcha, e o vínculo entre sufrágio e temperança é ilustrado magnificamente pelas letras de uma das canções. Mas se os homens não puderem dar um jeito, chamaremos as eleitoras. Elas acabarão com os botecos do país e expulsarão os homens com barriga de chope. Quando tivermos mulheres eleitoras, adeus aos barris de cerveja. Ho, ho, oh, ho, quando tivermos mulheres eleitoras. A 18ª emenda entrou em vigor em 1920 e nesse mesmo ano, a 19ª emenda foi ratificada, dando às mulheres o direito de votar. Stanton e Anthony não estavam vivas para ver isso. Mas seus incansáveis e impressionantes esforços por essas duas causas foram enormemente responsáveis por essa vitória dupla para o feminismo. Essas mulheres estiveram lutando pelo direito das mulheres ao voto em geral, mas especificamente uma das questões mais prementes sobre o qual deveriam votar era a proibição do álcool. É interessante que o círculo de radicais em torno de Wollstonecraft na Inglaterra
advogasse pelos direitos das mulheres, pela ideia do amor livre e pela rejeição das normas sexuais tradicionais. Nos Estados Unidos, os direitos das mulheres estavam sendo disputados por abstêmias que queriam criminalizar o álcool. Esses são dois grupos, você pensaria, que não poderiam ter muito em comum. No entanto, os Estados Unidos acabaram alcançando seus primos progressistas do outro lado do Atlântico, e não demorou muito para que as feministas nos Estados Unidos começassem a falar sobre sexo também. É inevitável, na verdade, porque nada é mais provável de afundar a carreira de uma mulher tão completamente quanto ter filhos, e que, deve-se ressaltar, é o resultado óbvio do sexo. Se você olhar para trás ao longo dos detalhes biográficos básicos das mulheres sobre as quais acabamos de discutir, filhos são um ponto de virada extremamente definidor em cada uma de suas vidas. Wollstonecraft e Goodwin agiram contra suas próprias crenças declaradas ao se casarem. E isso porque tiveram que pensar em seus filhos, que seriam quem sofreria o estigma associado à ilegitimidade. Mary morreu jovem, aos 38 anos, por causa de complicações no parto. No caso dela, a gravidez não apenas influenciou seu casamento, como também causou sua morte. Sua filha, Mary Shelley, uma intelectual promissora vivendo de acordo com as ideias radicais do amor livre, foi mãe 2 vezes e teve de lidar com a bagagem emocional de perder um bebê aos 18 anos. Elizabeth Cady Stanton, embora fosse uma oradora e escritora com alto grau de instrução e talento, foi também mãe de 7 filhos e, portanto, incapaz de viajar e palestrar por causa de seus deveres em casa. Susan B. Anthony, embora não fosse tão instruída ou intelectualmente talentosa como Stanton, tinha a vantagem de ser solteira e sem filhos, e portanto possuía mais liberdade para seguir sua carreira, mudando o mundo ao fazer os seus discursos, que Stanton havia escrito para ela. Não podemos deixar de nos perguntar se é por esse motivo que o rosto dela está na moeda de $1 em vez do de Stanton. Será que não ter filhos é uma vantagem maior para uma mulher do que ser talentosa, inteligente ou instruída? Será que os filhos são o alqueire sob o qual as mulheres são forçadas a esconder sua luz? Aparentemente sim. Se as mulheres quisessem seguir carreiras intelectuais bem-sucedidas, elas precisavam não ter filhos. E isso significava que precisariam permanecer casadas com seu trabalho, manter uma existência celibatária e não ter nada com homens. Freiras renunciam ao sexo para se tornarem casadas com Cristo. As primeiras feministas tiveram de renunciar ao sexo a fim de serem casadas com suas carreiras. Por outro lado, e se houvesse uma solução alternativa? E se as mulheres pudessem se divorciar de sua fertilidade, manter a vantagem profissional de não ter filhos e ainda assim ter a liberdade de seguir um estilo de vida wollstonecraftiano, de amor livre, mas sem as consequências? A verdadeira emancipação das mulheres teria sido alcançada, emancipação dos filhos e dos deveres vinculados a eles, emancipação das consequências naturais do sexo e, inevitavelmente, emancipação das restrições de moralidade sexual tradicional. Entra em cena Margaret Sanger, pregando o evangelho da emancipação. Antes de ela iniciar sua cruzada pelo controle de natalidade, os homens eram tecnicamente livres para se entregar à imoralidade que quisessem, sem que isso necessariamente tivesse efeitos adversos em suas carreiras. Mas as mulheres, por outro lado, eram incapazes de viver com a mesma liberdade que os homens nesse aspecto, sem que necessariamente terminasse em um bebê, deixado para a mulher cuidar. Dentro dos limites do casamento tradicional, tanto o homem quanto a mulher são profundamente afetados pelo nascimento de um bebê, e o ônus de cuidar do filho e criá-lo recai pesadamente sobre o pai. Mas fora do casamento, as consequências caem somente sobre a mulher. Fora do casamento, o homem poderia potencialmente ser pai de um grande número de filhos sem nem mesmo saber da existência deles. O mesmo, obviamente, não se aplica às mulheres. Uma mulher não pode ser mãe sem que isso vire sua vida de cabeça para baixo. As feministas viam isso, e ainda veem, como sendo profundamente injusto. No início do século XX, uma mulher podia se casar e ter filhos, e podia ter a segurança de saber que o pai estava igualmente envolvido no cuidado dos filhos, mas estava também atada ao seu marido, à sua casa, a seus filhos, e era incapaz de experimentar a liberdade de uma carreira. Por outro lado, se ela permanecesse solteira por interesse de liberdade ou do sucesso na carreira, teria também que permanecer celibatária se quisesse evitar as complicações de filhos. E esse mesmo dilema, de um ou outro, não era real para os homens. Sanger foi a mulher que mudou tudo isso. Foi mais uma das feministas da primeira onda e nasceu em 1879. Susan B. Anthony tinha 73 anos.
O direito de voto não foi conquistado até que Sanger completasse 41 anos, e por esse tempo ela já estava bem embarcada em sua cruzada para trazer controle de natalidade e abortos seguros às mulheres americanas. Sua primeira clínica, que mais tarde se tornaria a rede de clínicas Planned Parenthood, abriu suas portas em 1916, 4 anos antes do sufrágio ser alcançado. Observe que, mesmo antes das mulheres terem o direito de votar, o aborto já era um componente essencial na visão da emancipação das mulheres. Não foi uma reflexão tardia nos anos 1970. A emancipação para as mulheres era vista como emancipação das restrições da biologia. Emancipação essencialmente de seus próprios corpos. Sanger era filha de um socialista ateu e ela própria se envolveu na política esquerdista radical do cenário anterior à Primeira Guerra Mundial, em Greenwich Village. Foi nesse momento que os Estados Unidos parecem ter finalmente chegado ao ponto em que a Inglaterra estivera um século antes, com uma vanguarda filosófica defendendo o socialismo e o amor livre. A principal cruzada de Sanger foi levar o controle de natalidade para as mulheres americanas, mas isso nasceu de sua crença de que uma mulher deve assumir o controle absoluto sobre sua própria fertilidade e que a maternidade deve ser voluntária. Mesmo que o aborto legalizado não fosse sua luta particular, ela não tinha problemas éticos com isso, e a cruzada para legalizá-lo foi mais a consequência lógica da guerra que estava travando. A Planned Parenthood, organização que fundou e com a qual permaneceu envolvida por 50 anos, é hoje a maior fornecedora de abortos na América. E isso não é por acaso. Dado a sua crença de que a gravidez não é algo que deva simplesmente acontecer com você, a capacidade de impedir ou interromper uma gravidez é vital para a sua visão de mulheres sendo libertadas da tirania da reprodução. Dadas as suas premissas, o direito ao aborto é uma necessidade absoluta. Em 1936, após anos de campanha, inúmeras prisões, boletins e publicações de coisas com nomes do tipo The Woman Rebel, a Mulher Rebelde, Sanger venceu uma batalha judicial que teve o efeito de tornar o controle de natalidade mais acessível às mulheres americanas. Por causa de seu interesse em toda a questão de reprodução, ou mais especificamente da falta dela, ela também era uma defensora da eugenia e da esterilização compulsória dos inadequados. Vale a pena notar que ela era uma defensora dessas questões em um momento da história em que a eugenia não era apenas uma teoria hipotética a ser especulada nas salas de aula, mas um experimento sanguinário e cruel sendo executado na Alemanha. Um experimento pelo qual várias centenas de milhares de homens americanos deram a vida para parar. Para Sanger, o principal fim do controle de natalidade era maximizar o número de nascimentos do apto e minimizar o número de nascimentos do inapto. Portanto, em sua visão, o controle de natalidade não apenas emancipou mulheres individuais, mas também beneficiou a raça humana, ao impedir o nascimento daqueles que seriam considerados disgênicos ou prejudiciais à sociedade ideal. Ela viveu para ver sua vitória no Departamento de Controle de Natalidade, mas morreu em 1966, 7 anos antes do caso Roe contra Wade.